Hoje eu vou falar como eu estudei para passar no ITA. E aí, de verdade mesmo, passo a passo, como eu usava os livros, como eu fazia as listas, porque no vídeo passado eu contei assim a ideia geral, meio que a teoria de como eu estudava, e hoje vai ser a prática. E aí, antes de tudo, vamos lembrar, como eu falei naquele primeiro vídeo de como eu estudei pro ITA, eu contei lá que eu fiz 2 anos, eu estudei 2 anos. E o primeiro ano que eu estudei, eu estava no segundo ano do ensino médio, que eu já fazia cursinho. Então, eu não fiz o segundo ano, eu fui direto pro cursinho e fiz lá esse segundo ano aí, e depois eu troquei de escola para fazer um terceiro ano militar. Então, foi assim a história. E aí eu contei também que quando eu comecei eu não entendia nada, não dava para seguir nenhuma aula, então realmente nenhuma aula. E aí qual que foi a ideia? Então eu comecei a estudar pelos livros do Fundamentos da Matemática. Só que cada um desses livros é enorme, então eles têm muitos exercícios. E aí, às vezes, chega a ser muito difícil fazer o livro inteiro. Então, essa é até uma dúvida comum. Muitas pessoas perguntam, será que eu tenho que fazer todos os exercícios do Fundamentos? E aí você pensa, são assim 11, eu acho que desses 11, uns 8 ou 9 são de assuntos que caem no ITA. Imagina fazer todos os exercícios. Então, eu realmente não fazia todos, eu achava, assim, muito difícil. E, às vezes, até um exercício ajuda o outro. Então, quando você faz todos de uma vez, então você estudou um assunto e já faz, assim, 50 exercícios de uma vez, tudo bem, você aprende aquele assunto direito, mas você deixa de revisar, você faz tudo ali naquele momento, quando você podia quebrar, por exemplo, fazer em vários momentos e ir revisando. Enfim, essa ideia de fazer todos de uma vez, às vezes eu fazia isso, era aquela sensação, eu vou acabar isso aqui, custe o que custar, mas não era tão boa. Então depois eu vi que não fazia tanto sentido dar todo esse gás para acabar o capítulo de uma vez, acabar o livro de uma vez, que era melhor ir fazendo assim partes do capítulo e já ir para provas antigas, que é o que eu acabei fazendo. Então isso eu fiz em matemática. E qual que é a ideia? Então, por exemplo, você pega o livro de conjuntos, ou então vamos pensar a trigonometria, que é maior e mais legal. Então, você pega lá o livro de conjuntos, você vai estudando capítulo por capítulo, e aí quando você chegar em um capítulo mais avançado e já começar, tá viajando muito, você vai logo para provas antigas. Então, não espera precisar acabar o livro, ou às vezes até você viu os primeiros capítulos e tem muitas questões e você não tá afim de fazer aquelas 100 questões. Aí você faz umas 20 e vai ver como isso é cobrado na prova do ITA. Então, eu tive a sorte de estudar em uma escola que tinha bonitinho isso. Então, a gente tinha apostila por assunto com provas do ITA. Então, assim, de geometria plana, tinha lá desde 1970, assim, era um negócio muito velho. Então, tinha essas provas todas lá pra gente fazer. Era muito bom. E tinham provas também, tinha apostila de provas só também. Era muito, nossa, tinha muitas. E isso que me ajudou muito, porque em vez de ficar só fazendo no livro, eu já voltava nas provas. Assim, claro que os exercícios do fundamento são sensacionais, então é até de lá que os professores tiram as questões do ITA. E assim, isso é aberto, todo mundo sabe, não é nada novo. Mesmo porque não tem nenhum problema em falar isso, já que são 11 livros e assim milhares de questões. E o que eles tiram, na verdade, não é a questão especificamente, é uma inspiração para fazer questões. Então, normal. E, enfim, era isso que eu fazia. Então, nesse primeiro ano que eu estudava sozinha, ou seja, eu não conseguia acompanhar as aulas e estudava sozinha pelos fundamentos. Então, era isso. Aí, era o livro, depois as provas, certo? E aí, eu consegui fazer, eu acho que 3 livros e já ia fazendo essas questões. Eu não via tanta necessidade de revisar nesse primeiro ano, porque eu comecei a estudar direito, assim, na verdade, lá para junho, que foi quando eu decidi não acompanhar mais nenhuma aula do cursinho, porque eu não estava conseguindo, e passar só a estudar sozinha, que era uma coisa que eu já estava fazendo em física e em química, mas matemática não sei porquê, eu queria assistir aula de números complexos, sendo que eu não sabia direito nem exponencial nem logaritmo. Eu achava que estava tudo bem, que era assim mesmo. Mas enfim, aí eu decidi fazer isso
e foi bom, um negócio que deu super certo. Mas qual é um outro ponto importante? É você tentar explicar para alguém isso que você está vendo. Então, por exemplo, você vê uma questão complexa, uma questão que tem vários passos, ou uma demonstração, que é melhor ainda, uma demonstração de por que o cosseno de A mais B é tal. Então, você pensar mesmo e você chegar lá. Claro que primeiro você pode ver a demonstração, mas depois tenta demonstrar sozinho e, melhor ainda, tenta mostrar para algum colega. Então, eu tive sorte de estar nos dois lados. Eu principalmente assistia demonstrações, mas tudo bem. Mas de vez em quando eu mostrava pra frente, então eu levava pra frente essas demonstrações, mas na maioria eu mostrava pra mim mesmo. Então, na prática, algum colega ou colega me mostrava como era que se demonstrava isso, então a tangente de A mais B é tal, como que eu chego nessa equação, porque se na prova eu não souber a equação, não lembrar, eu consigo de alguma forma chegar nisso. Então, aí eu via isso, depois eu tentava fazer e era o maior tempão tentando fazer, porque são muitas equações, tem a tangente, secante, cossecante e tudo. Não precisa de todas, enfim, mas essa paciência de sentar e ir fundo na matéria é uma coisa que eu não vejo tanto. Todo mundo já quer, nossa, eu tô demorando uma hora uma questão, não tá dando certo. Mas é assim mesmo, então às vezes demora mesmo. E é uma coisa que não fica só, não é só aquele assunto que você vai aprender. Você vai aprender a pensar na matéria. E isso, assim, não tem preço. Isso você aplica em qualquer outra coisa, em qualquer outra matéria que você for estudar depois, qualquer outro assunto, você sabe como raciocinar. Então, é muito útil. Enfim, então esses 3 pontos, eu fazia os fundamentos, as provas antigas e tentava explicar para alguém ou explicar para mim mesma, que era a maioria das vezes. E até lá no Ideal Militar, que foi o segundo ano que eu fiz, na verdade que foi o terceiro ano que eu fiz, que já era o meu segundo ano de estudos pro ITA, a gente podia ficar na sala, no quadro, com uma canetinha, então a gente ficava lá escrevendo no quadro. E era muito bom, porque você coloca no quadro e você se afasta assim, e você vê tudo aquilo que você fez e dá uma certa admiração pelo que você fez. Então você se mantém meio que motivado, porque você tá vendo que você tá conseguindo fazer as coisas. Você tá vendo ali, é claro como o dia, tá lá no quadro o que você fez. E ainda explica, e outras pessoas explicam pra você. Enfim, eu tô mostrando a parte positiva, o lado bom, mas tinha também o lado ruim, que muitas vezes era uma sensação assim de você tentar fazer, tentar e não sair. Isso também acontecia muito. Mas assim, eu tentava não ficar muito tempo nessa dúvida. Eu perguntava logo para alguém, perguntava para um professor e tentava ficar assim, sei lá, no máximo 10 minutos, 15 minutos, pensando. Eu não ficava muito tempo não, eu ia logo atrás. É igual quando eu fico perdida nos lugares, mas enfim. E aí o que aconteceu? No fim desse primeiro ano de estudos, no meu segundo ano, eu tinha visto assim, eu acho que 2 ou 3 livros. Eu acho que 3 livros, não 3 completos, mas assim, vocês entenderam a ideia. E isso foi ótimo pra mim, assim, eu fiquei muito feliz, porque no ano seguinte eu fui para outra escola, para o Ideal Militar, e lá eu consegui acompanhar a aula. Então, os professores passavam, mesmo que fossem as 3 frentes, eu conseguia já, porque eu já tinha base, eu já conseguia raciocinar, eu já conseguia entender demonstração, eu já conseguia saber como estudar também. Então, quando eu vi o professor demonstrando uma coisa no quadro, eu em casa, eu ia tentar demonstrar. Eu sabia que ele não estava demonstrando só para mostrar. Eu sabia que era necessário eu internalizar isso também de alguma forma, aprender como fazer isso. Então, eu assistia a aula, depois eu chegava em casa, demonstrava tudo e fazia as questões. Então, não lia assim, porque mesmo que em matemática não tem tanta teoria. Então, eu só tentava chegar nas equações e já fazer as questões. E quando a lista era muito grande, eu desencanava. O principal para mim é a prova. Então, às vezes, eu já ia direto fazer questões de prova daquele assunto. E era bom. Mas, em geral, as listas eram assim de 20 questões, o que é perfeito. Não é preciso fazer 100 questões de uma vez, porque assim você fica muito exausto. Deixa um pouco de energia ainda para fazer provas depois. E aí, não necessariamente depois, você pode fazer assim no sábado. Pegar vários assuntos que você já viu, pegar questões de cada um desses assuntos e revisar, por exemplo. E se aprofundar na prática, porque você tá com as provas. Enfim, aí eu consegui acompanhar essas 3 frentes, mas
Em julho, nós tiramos férias, e aí nós voltamos em agosto, e faltava bem pouca matéria para acabar o conteúdo, mas os professores começaram a viajar muito. Então, assim, era mais questões pro IME, eram, assim, uns assuntos que não caem, que só caem em Olimpíada. Eu não sei se era porque estava perto da Olimpíada e aí eles queriam dar a teoria dos números, umas coisas assim que não caem no ITA. Então, quando eu comecei a viajar de novo na sala, eu já fiquei, assim, meio assustada. Nossa, eu tô viajando aqui, mas eu já faço algumas provas antigas e mesmo assim eu tô viajando. Aí eu perguntei para alguns colegas, e esse assunto aí, do que é? Isso aí cai no ITA? Não, isso cai em Olimpíada, uma ou outra questão no IME. Aí eu não assisti mais aulas. Então eu fui focar 100% em provas. E em agosto, na verdade, foi um mês até que eu voltei das férias assim super para baixo. Eu não queria mais estudar, na verdade. Então o que me fez continuar estudando foi mudar o que eu estudava. Então, na verdade, eu fiz uma redação por dia em agosto, eu estudei português, estudei literatura e assim, só assim algumas horas do dia eu passei a fazer provas. E aí eu nem ia mais direito tanto para aula. Certo? Então foi isso que eu fiz em agosto. E aí em setembro já voltei, já consegui ter gás de novo para voltar a estudar. E deu certo. E aí eu conto isso, eu conto toda a minha história, mas não é para você seguir, não é para você pensar assim, eu tenho que fazer exatamente como ela fez. Não, é para você raciocinar em como você está estudando, para você encontrar a forma como você estuda melhor, sabe? Porque não tem uma estratégia que sirva para todo mundo, é uma coisa que a gente tem que analisar e pensar e ver a sua realidade, assim, onde é que você estuda, se você acompanha as aulas, se não acompanha, se está conseguindo fazer provas, se não tá, e a partir disso montar a sua estratégia, sabe? Não é pra seguir a risca. E aí vão ter pessoas que falam, porque ela incentiva a não assistir aulas no cursinho. Não, na verdade eu assisti aulas quando eu conseguia acompanhar. E muitas vezes eu não conseguia acompanhar, eu tentava, dava o gás e conseguia, mas muitas vezes eu tentava e não conseguia. Que é o que eu expliquei no vídeo passado sobre a teoria de como estudei pro ITA. Enfim, então essa é a ideia, você pensar, ver assim, o que está acontecendo, como você está estudando, como você está assistindo aula, como você está estudando na sua casa, o que está faltando, por exemplo, você está fazendo provas antigas, você está vendo essas demonstrações, aprendendo como raciocinar da matemática? Se não, talvez tenha que mudar alguma coisa. Ou talvez não tenha que mudar nada, ou talvez está tudo bem. E muitas vezes também, quando a gente estuda pro ITA, o que acontece é que a gente passa uns momentos difíceis. Então, é um assunto novo, por exemplo, que você estuda e é difícil, o negócio assim não entra. E tem que batalhar mesmo para entrar, tem que estudar um pouquinho todo dia, tem que tentar ver uma outra abordagem, tem que tirar dúvida com algum professor, com algum colega. E esses momentos são normais e é assim mesmo. Mas a ideia é continuar. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Que mais? Será que eu esqueci alguma coisa? Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu acho que eu não esqueci nada. E eu espero que seja útil pra você que tá estudando pro ITA, que é uma loucura estudar pro ITA, mas que dê tudo certo no seu caminho, que você consiga fazer tudo isso e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!